Começamos agora a parte 2 da aula do 4 de abril de 2025. Essa aula, então, essa aula 2 do módulo 2, que é a terceira aula da disciplina, corresponde a sistema de dois componentes, equilíbrio líquido-vapor, para sistemas que se afastam do comportamento ideal. Retornamos ao exemplo 2, mostrado na parte 1 da explicação, que é um diagrama temperatura, composição, a pressão constante para um azeótropo de máxima temperatura e que, portanto, é um azeótropo de mínima pressão de vapor. Vamos analisar neste slide o caso da destilação simples desse sistema A-B que apresenta esse azeótropo de máxima temperatura. Partindo do sistema com a composição 1, ou seja, aproximadamente 0,3 fração molar do componente B, veríamos que quando chegamos à curva inferior se forma a primeira bolha de vapor, esse é o ponto de bolha. Esse vapor tem a composição não indicada na figura, que corresponde aqui à curva superior do diagrama. Por aumento sucessivo da temperatura, chegamos ao ponto 2, onde temos um líquido com a composição 3 e um vapor com a composição 4. Lembrando mais uma vez que nós lemos a composição no eixo inferior e que mesmo que esteja escrito aqui XB, eu posso ler no mesmo eixo e com a mesma escala, tanto X, que corresponde à composição do líquido, quanto Y, que corresponde a composição do vapor. Aquecendo mais um pouco, chegaríamos finalmente à curva superior, onde teríamos praticamente o sistema tudo como vapor e uma gota de líquido, esse é o ponto de orvalho. E aumentando ainda mais a temperatura, chegaríamos, por exemplo, ao ponto 5, onde temos todo o sistema na fase vapor. Sistema 5 que tem exatamente a mesma composição do sistema 1. Ou seja, por destilação simples, não é possível separar os componentes de uma solução que se desvia do comportamento ideal quando os dois componentes são voláteis. É a mesma situação que foi mostrada para um sistema com comportamento ideal. Vamos discutir agora como acontece a destilação fracionada de um azeótropo de máximo de temperatura de ebulição, portanto, um azeótropo de mínimo na pressão de vapor. Vamos imaginar que partimos do ponto 1, mostrado aqui, né? Novamente, quando chegamos à curva inferior, temos a formação da primeira bolha de vapor, e se aquecemos mais ainda, chegamos à temperatura 2, que corresponde ao ponto 2, onde temos uma fase líquida com composição 3 e uma fase vapor com composição 4. Se nós pensássemos em resfriar esse vapor 4, por exemplo, até uma temperatura aqui, que não está mostrada na figura, nós teríamos, igual que estávamos já discutindo em casos anteriores, em esta temperatura, um líquido com esta composição, um vapor com esta composição. Esse vapor poderia ser resfriado novamente e daria este líquido e este vapor, e por resfriamento sucessivo chegaríamos a um vapor que teria o componente A puro. Pelo contrário, se nós aquecemos este líquido até a temperatura 5, teríamos um líquido com composição 6 em equilíbrio com um vapor que estaria dado aqui pela curva superior. Aquecendo esse líquido novamente, teríamos o ponto 7, que está em equilíbrio com este líquido e com um vapor. Estaria indicado aqui sua composição dada pela curva superior.
Y finalmente llegaríamos al punto B, B en minúscula, que corresponde ao azeótropo A más B. E nesse ponto, onde temos o azeótropo AB, temos um sistema onde temos tanto componente A quanto componente B, com a característica de que a fração molar do componente B na fase líquida é igual à fração molar do componente B na fase vapor e, obviamente, então, a composição do componente A na fase líquida é igual à composição do componente A na fase vapor. Corresponde a un punto na figura que corresponde a esta composição, aproximadamente 0,6 dB, e a esta temperatura. Então, esse sistema vai passar da fase vapor para a fase líquida ou da fase líquida para a fase vapor, ou seja, vai fazer a mudança de fase a essa temperatura constante. Aí no slide está escrito assim: nesse ponto a mistura ferve como se fosse uma substância pura. Está escrita a palavra ferve porque estamos pensando que esse diagrama está feito a uma ATM de pressão. A expressão correta, válida para qualquer pressão, seria, nesse ponto, o sistema AB passa da fase líquida para a fase vapor a temperatura constante, como se fosse uma substância pura, mesmo que certamente não é, está formada por B e por A. Continuando, então, temos aqui que está indicado o que já foi falado, que a composição de A na fase líquida é igual à composição de A na fase vapor, é a mesma coisa para o componente B. Então, não é possível separar os componentes A e B numa mistura que apresenta un azeótropo de máxima temperatura, porque eu só poderei separar o componente A do azeótropo A mais B se o sistema original está colocado como está o sistema 1 do lado esquerdo do azeótropo. E se o sistema estivesse do lado direito, por exemplo, com 0,8 de fração molar de B, quando estamos aqui, por exemplo, na fase líquida, por destilação, eu poderia obter o composto B puro e o azeótropo A mais B. Sempre será obtido um componente puro e o azeótropo. Será o componente A, se estamos do lado esquerdo do azeótropo, no sistema original, será o componente B, se estamos do lado direito. Essa mesma explicação pode ser dada para um azeótropo de mínima temperatura de vaporização, ou seja, um sistema que apresenta um azeótropo, seja de máxima ou de mínima temperatura, não pode ser separado nos componentes originais A e B. O sistema, mesmo por destilação fraccionada, será separado em um dos componentes e no azeótropo. Nessa figura é mostrado um sistema muito interessante, um sistema que é um azeótropo de mínima temperatura de ebulição, o sistema etanol-água. Esse sistema tem um interesse prático evidente. Essa figura está com pontos e triângulos, porque é uma figura que foi obtida experimentalmente. Vejam que a escala de temperaturas está em graus Kelvin, a escala de concentrações está em fração molar de etanol. Esse sistema apresenta um azeótropo de mínimo de temperatura, um pouco difícil de observar por causa da escala da figura.
mas a temperatura de vaporização do etanol puro é um pouquinho, ligeiramente superior à temperatura de vaporização do azeótropo, que corresponde a este ponto aproximadamente 0,9 em frações molares e que em percentual de massa é 96% em massa de etanol. Cuando es realizado el proceso de fabricación de etanol, como vamos a mostrar en los slides siguientes, eh, siempre se va a obtener una solución agua-etanol, que será una solución que está do lado izquierdo do azeótropo, ou seja, uma solução mais pobre em etanol que o azeótropo. Então, ao fazer a destilação fracionada, será obtida a água e o azeótropo, formado por aproximadamente 96% em massa do etanol. A água tem maior temperatura de vaporização que o azeótropo, então será o azeótropo etanol. A água que irá destilar no topo da coluna será posteriormente condensado e recuperado. Para quem está interessado no processo industrial de destilação do sistema água-etanol, eu coloquei alguns sites para que vocês possam ver fotografias dos sistemas que são utilizados a nível industrial e algumas explicações de como acontece o processo. En ese artículo también es muy interesante, estamos explicando todo el proceso de producción industrial de etanol. Y en este otro tiene algunas fotografías también muy interesantes de una planta de producción de etanol. Finalmente, então, ao final da parte 1 e a parte 2 desta aula, vocês teriam que poder interpretar uma figura, pressão, composição a temperatura constante para um sistema que se afasta do comportamento ideal, entender por que esse afastamento acontece e teriam que saber fazer uma figura temperatura versus composição a pressão constante a partir de dados que foram fornecidos para vocês e fazer todos os cálculos. Então, agora, no final desta aula, nós vamos mostrar exatamente o exemplo água-ácido nítrico para poder verificar como seria construída essa figura. Antes de fazer esse exercício, vamos verificar se nós conseguimos responder as perguntas de hoje, que é uma solução que tem comportamento não ideal, se é possível separar ou não os componentes de uma solução com comportamento não ideal e se agora sabemos o que é um azeótropo. Caso vocês olhem essas perguntas e ainda não consigam responder elas, significa que tem que voltar a revisar a aula de hoje. Caso vocês consigam responder essas perguntas, então nós podemos fazer esse exercício da aula 2 do módulo 2. Eu vou dar algumas explicações de como é feito esse exercício e na aula próxima, do dia 11, será feito outro exercício também de sistemas que se afastam do comportamento ideal. Este é um exercício de utilidade práctica, porque se refere ao sistema do ácido nítrico e à água, esclarecendo que esta figura não corresponde ao sistema ácido nítrico água, é apenas a figura de um azeótropo de máxima temperatura. No caso do sistema ácido nítrico água, ele forma um sistema que tem um azeótropo de máxima temperatura. Como nós sabemos isso? Porque o exercício diz que a temperatura de vaporização na ATM, por isso está escrito ebulição, do ácido nítrico é 86 graus centígrados e da água 100 graus centígrados.
e que esse azeótropo tem uma temperatura de vaporização de 120,5 graus centígrados a 1 atm e com uma composição em massa de ácido que é de 68%. Como o número 120,5 es mayor que 100 y mayor que 86, fica claro que ese es un azeótropo de máxima temperatura. O sistema original es un líquido, una solución que está compuesta por ácido nítrico y agua y tiene 82% de ácido nítrico. A pergunta es, ¿cuántos ml de componente puro que será separado en esa destilación es obtida si a solución ácido nítrico agua tuviese un volumen de 1 litro? Como a figura está dada o se podrá ser construida en masa, porque los dados están dados en masas, y el ejercicio está pedido en litros, entonces están dadas ahí las densidades para poder resolver el ejercicio. Esas densidades, en el caso de agua y de ácido puros, pueden ser obtenidas da literatura, y en el caso de la solución, el problema podría ser até medida. Como se resolve um exercício desses? Obviamente que há muitas formas de resolver o exercício, mas minha recomendação é que quando não é dada a figura e são dados apenas os dados, vocês primeiro façam uma figura mesmo totalmente fora de escala para poder analisar o que está acontecendo. Então, o primeiro que vocês deveriam fazer é identificar se é un azeótropo de máxima temperatura o de mínima temperatura y olhar una figura genérica de ese tipo de sistemas para comenzar a lembrar cómo el sistema funciona. ¿Y qué sería esa figura que está colocada ahí? Mesmo que ela no sea do ácido nítrico y da agua, es una figura de un sistema que forma un azeótropo de máxima temperatura. Depois, então, vocês deveriam localizar nessa figura onde está o azeótropo e onde está a solução problema, que no caso, nossa solução problema é aquela que tem 82% em peso de ácido nítrico. E aí iriam a pensar se esse sistema permitiria separar un componente do azeótropo y en ese caso, ¿cuál sería el componente puro que se obtiene? Para lo cual vocês teriam que pensar si el sistema, el estudio está do lado izquierdo o direito do azeótropo. Caso vocês não se lembrem da teoria, vocês teriam que voltar ao início da aula e ver que es un azeótropo de máxima temperatura y de mínima presión de vapor. Ese slide corresponde al que fue mostrado en la parte 1 da aula, y entonces nós não vamos dar outra explicação aqui. Vocês só iriam estudar ele caso fosse necessário. Para fazer este exercício, então, nós faremos uma figura. Não precisa ser uma figura a escala. Eu usei uma figura ilustrativa do livro de Atkins e de Paula, que não é a figura do ácido nítrico e da água, que é apenas uma figura de um azeótropo de máxima temperatura. E eu coloquei propositalmente uma figura que não está a escala, para que vocês vejam que não é necessário construir a figura a escala para poder resolver o exercício. O único que es necesario es colocar una figura que tenga un azeótropo de máxima temperatura, onde seja possível colocar os dados do sistema para que a gente possa pensar como isso funciona. Então, como os dados foram dados em % de ácido nítrico, eu colocarei na escala inferior % de ácido nítrico. E, claro, eu tenho que fazer uma figura onde tenha sentido as temperaturas. A temperatura de vaporização do ácido nítrico é 86, que é um número menor que 100 graus
centígrados. Então, certamente, isto tem que ficar com uma temperatura menor e a água com uma temperatura maior em comparação com o ácido. Já o azeótropo tem uma temperatura de vaporização de 120,5 graus centígrados e corresponde a 68% em ácido nítrico. E o sistema em estudo corresponde a 82%. Então, mesmo que não esteja à escala, ele está com o formato correto que me permite indicar as temperaturas 86, 100, 120,5 e nos os percentuais 68 e 82. Então, colocado isso, eu posso raciocinar sobre onde está o sistema e que é o que pode ser separado. Vejam que eu indiquei em vermelho as composições do azeótropo e do sistema. Então, se nós começamos a olhar esse sistema, a primeira coisa que temos que perceber é que nos foi dado 1 litro de solução. Como todos os dados estão dados em porcento em peso, então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular qual é a massa de solução. Como a densidade é 1,653, então eu verei que eu tenho 1.653 gramas de solução ácido nítrico água. O exercício diz que essa solução tem 82% de ácido. Então, considerando que o volume total é 1.653 e temos 82% de ácido, as gramas de ácido na solução problema são 1.355,46. E o restante até completar o volume total, ou seja, 297,57 gramas, são água. Então, nós temos um sistema que tem 1.355,46 gramas de ácido e 297,54 gramas de água. Esse sistema está neste ponto que corresponde a 82%. Ele está à direita da composição do azeótropo. Isso significa que eu conseguirei separar o ácido do azeótropo. E, portanto, toda a água ficará no azeótropo. Vejam que nós temos o ácido nítrico, que tem a menor temperatura de vaporização, e o azeótropo, que tem a maior temperatura de vaporização. Então, esse azeótropo é o que ficará ao ter uma maior temperatura de vaporização no balão de destilação e terá toda a água e uma parte do ácido. Essa parte do ácido corresponderá a 68%, que é a composição do azeótropo. E no topo da coluna saldrá o ácido puro, que será condensado no condensador e, seguindo os esquemas dos desenhos que a gente mostrou, seria condensado e obtido no Erlenmeyer. Esse azeótropo, então, que tem 68% de ácido, ele tem 32% de água. Como eu sei que é 32, 100 menos 68 é 32. Então, o azeótropo tem 32% de água, que corresponde ao total de gramas de água, que são essas 297,54 gramas. Então, o total do azeótropo, eu posso calcular a massa total do azeótropo, posso calcular sabendo que 32% corresponde a 297,54 gramas. Portanto, o 100% do azeótropo, o total será 929
9,81 gramas. A massa total do azeótropo é essa, 929,81 gramas, que tem 297,54 gramas de água. O restante é que? O restante é o ácido. Então, a massa de ácido no azeótropo eu posso calcular simplesmente diminuindo do total 929,81 a quantidade de água ou multiplicando esse total por o percentual que eu tenho de ácido, dividindo por 100, então multiplicando por 0,68. As duas formas são válidas e corretas e posso usar qualquer de umas. O ácido puro, quanto será? Será o total que eu tinha originalmente na solução, o 1355,46, menos a quantidade de ácido que ficou no azeótropo. Então, será 723,19 gramas, que se eu quiser passar para ml, terei que passar usando a densidade do ácido que me foi fornecida como dado do problema. Então, resumindo, terei toda a água no azeótropo e o destilado, quando eu destilar, terei um azeótropo de ácido água no fundo da coluna, que ficará, na verdade, no balão de destilação, e o ácido puro no topo da coluna, que será condensado e recuperado. E, então, esta figura ilustra as quantidades. O azeótropo terá 632,27 gramas de ácido e 297,54 gramas de água. E ao fazer a destilação fracionada, eu recuperarei 723,19 gramas de ácido, que em mililitros corresponde a 390,49 ml de ácido. Ou seja, o litro de solução me dará quase 400 ml de ácido puro que eu poderei reutilizar, com o qual provavelmente vale a pena fazer essa destilação, já que o ácido nítrico é um produto controlado. Finalmente, para terminar, então, a aula 2, lembro a vocês quais são os livros principais que vocês podem utilizar para estudar este módulo da disciplina, o módulo 2. Para o módulo 1 também é possível utilizar esses livros. Então, na parte que vimos até agora da disciplina, seria possível utilizar o livro de Atkins e de Paula, que é um livro excelente, de físico-química. Os diagramas que utilizei são, em particular, da 8ª edição. E também existem alguns outros livros muito interessantes, como este livro Físico-Química, de Dick e Fernando de Souza. Tem o livro de Raymond Chan, que é um livro um pouco mais simples, na forma que ele aborda os assuntos, mas é um livro interessante. No capítulo 4, fala de transformações físicas das substâncias puras, fala também no capítulo 4, capítulo 6, de energia livre de Gibbs e de equilíbrio de fases. E nesse livro, no apêndice 6.2, está a derivação da regra das fases. E também vocês podem usar qualquer outro livro de físico-química que, em geral, terá esta matéria. Bons estudos para todos.